Voltei, pessoal. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai aprender os gases. Já aprendemos uma introdução, o porquê nós estudamos, e vamos aplicar esse conhecimento agora. Eu sei que vai ficar bem complexo, mas eu acredito, tenho fé em vocês que vocês vão conseguir, tá? Vamos para o primeiro exemplo, né, sobre gases. Então, vou pegar o mesmo tema gases aqui. Aí só vou puxar para cá, para não ficar uma bagunça. Eu sei que tá uma bagunça isso aqui, mas vocês estão seguindo o raciocínio, né? Bom, então aqui continua gases. Aí, vamos pegar uma imagem desse exemplo, já aplicando aquilo que a gente aprendeu na aula 1, né? Cadê? Aí nós fazemos juntos, tá? E vocês, é claro, que têm a maior responsabilidade de seguir junto essa ideia, né? Eu vou ler com vocês, mas eu acho que dá para ler. Os meteorologistas monitoram as mudanças na pressão atmosférica para ajudar a predizer padrões climáticos. Tá vendo que é tudo previsão do tempo, como eu havia explicado. Isso aqui foi muito importante antes da Revolução Industrial, né? Na parte das navegações, né, para vocês se orientar. Uma queda na pressão normalmente é sinal de um sistema de instabilidade. Suponha que a altura da coluna de mercúrio em um barômetro é 760 milímetros em 15 graus Celsius. Qual é a pressão atmosférica em pascals? Em 15 graus Celsius, a densidade do mercúrio é 13,595 gramas por centímetro cúbico e corresponde a 13,595 quilogramas por metro cúbico. E a aceleração padrão da gravidade da superfície da Terra é 9,80665 metros por segundo quadrado. Então tá vendo que aqui você vai ter que usar a calculadora porque exigem vários algarismos significativos, né? Mas a gente arredonda. Uma vez você sabendo fazer a conta, já ajuda bastante nessa parte. Mesmo que chegue próximo, não tão próximo do resultado, né? Bom, a questão que é para resolver isso aqui, eu vou precisar disto aqui, porque ele pergunta, ó, qual é a pressão. Então ele quer saber a pressão. Para eu conhecer a pressão, preciso usar aquela formulinha que nós vimos na aula anterior, que é a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Bom, a densidade, ele deu, tá aqui, ó, mercúrio, densidade do mercúrio. A altura, suponha que, suponha que a altura da coluna do mercúrio em um barômetro é de 760, tá aqui, ó, 760 milímetros. Achamos a altura, agora falta o que? A gravidade. A gravidade ele deu também, que tá aqui no final, que é aquele númerozão. Cadê meu... esse aqui, ó. Pronto. Eu tenho as três informações, certo? Mas aí temos um porém. Não estão na mesma unidade. Tá vendo que eu tenho 760 milímetros? A densidade é 13,595 gramas por centímetro cúbico. Aí ele já converte para nós, ele fala que é quilograma por metro cúbico. A superfície da Terra, metro por segundo a menos 2. Bom, pelo que a gente sabe, a gente vai ter que converter então a altura. Tá em milímetro, a gente converte para metro, tá bom? Aí é fácil, é só dividir por 1000. E aí fica em metro. Temos a densidade em metro aqui, ó.
ela já converte para nós, deixa aqui no exercício. E o outro tem metro também, então tá tudo nas mesmas unidades para você fazer a conta. E aí, é só você fazer a conta e vamos chegar numa coisa assim. Como é tudo produto, não precisa ficar passando passar por outro lado, dividir, né? Aí, ó, fica assim. Ó, P, né, que é a fórmula que a gente usou, certo? Ó, isso aqui é daqui, a densidade está aqui, a altura está aqui e aí a gravidade está aqui. Tá vendo que o densidade é o valor que nós substituímos de gramas por metro cúbico, a altura é o valor que a gente dividiu por 1000, o 760 dividido por 1000 dá 0,760 metros, e a gravidade, que é o valor que ele já deu. Resolvendo isso aí, chegamos num valor, que é este valor aqui. Pronto. Este é o valor que vocês provavelmente vão chegar. 1,01 vezes 10 elevado a 5 kg por metro por segundo. Esse negócio que tá menos 1, pessoal, é por. É a mesma coisa. É que nem você colocar quilograma barra m e embaixo também fica o s ao quadrado. Só que aqui ele coloca negativo. É a mesma coisa que isso, ó. Isso aqui, essa unidade aqui é a mesma coisa que quilograma por metro vezes segundo, né? Que eles estão embaixo, ok? Ao quadrado. E aí isso aqui é um Pascal, né? Ele já tem Pascal porque a pergunta fala para deixar em Pascal. Não tem segredo, só tem que fazer com calma. Com calma. Não, esse exercício não é para vocês ficarem fazendo depressa ou ter pressa para resolver. Tem que fazer com calma. Bom, e aí nós aprendemos as leis, né? Vamos para as leis. Essa parte é a parte introdutória de pressão. E agora vamos para as leis. Só estou pegando o ataque no gráfico. Ok. Vou pegar esse texto mesmo que ajuda para não ficar escrevendo, porque para escrever eu acho que é mais difícil de vocês entenderem, né? Ó, vou deixar aqui. Primeira lei que a gente aprendeu, que vocês viram lá na aula, foi essa lei aqui, ó. A lei de Boyle, né? Lei de Boyle. Opa. Aqui, ó. Lei de Boyle. Para uma quantidade fixa de gás em temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Que daí a gente viu num gráfico, né? Deixa eu pegar outro gráfico, porque esse é meio cortado. Nós vimos que... Opa. Aqui. Pronto. Se tem uma equação matemática, né, eu tinha comentado, a gente pode traduzir isso num gráfico, né? Ó, a temperatura ela varia, né? Não, a temperatura é constante, o que variamos é o volume, e se variamos o volume, variamos a pressão. E é claro que isso aqui são inversamente proporcionais, né? Que é esta parte aqui, que é importante para vocês. Tá aqui, ó. Pronto. Esta é a lei de Boyle. Onde eu tenho volume varia inversamente proporcional à pressão,
E aí, quando eu quero traduzir uma coisa que é proporcional em uma igualdade, eu coloco uma constante, né? Que é o que fica aqui, V igual a constante sobre P. E se posso ter uma igualdade onde eu tenho variação de alguma variável e a outra varia também, eu tenho uma função, né? E a função gera um gráfico, que é o gráfico que vocês estão observando aí. Bom, e aí, essa foi a lei de Boyle. E também, logo em seguida, nós aprendemos a lei do Charles e a lei do Gay-Lussac, né? Bom, a lei do Charles... tá, deixa eu só... tentar pegar... tá. Vou ter que fazer isso aí. Vamos pegar aqui para ficar tudo bonitinho. Aí... copiar... retangular... lei de Charles... prontinho... aí. Bom, a lei do Charles... o que que ele fala? O volume de uma quantidade fixa de gás sob pressão constante varia linearmente com a temperatura. Então, aqui é a pressão que é constante. E aí, se a pressão é constante, nós vamos ter uma mudança em nosso gráfico, né? Vou pegar o gráfico para vocês e aí vocês já vão dar uma analisada nesse gráfico. Que ele é bem mais simples que o outro, que é inverso. Esse aqui, eles variam diretamente, né? Opa, gráfico errado, peraí. Tá. Esse aqui, pronto. Esse aqui. Esse aqui é o gráfico da lei de Charles. Ixi, travou, acho. Vamos esperar. Ó, gráfico da lei de Charles, onde eu tenho que se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. E pensando, lembrando que isso aqui é tudo empírico, né? Charles, o Gay e o Boyle, eles fizeram empiricamente, tudo através de experimentos. Mas pensando no método dedutivo, nós podemos ver que se eu aumento a temperatura, aumenta a agitação das partículas, aumentando a agitação das partículas, você vai querer expandir. Você não vai ficar quieto, né? Porque uma vez agitado, você quer espaço. E espaço é sinônimo para volume, e aí vai aumentar. Bom, e aí vem a lei do Gay. Deixa eu pegar aqui. Charles. Volume e temperatura. Faltou só a equação, né? Para vocês darem uma olhada aqui. Volume e temperatura, esse aqui. E a equação esperada para esse fenômeno, que deu origem depois a esse gráfico, é este aqui. O volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta em Kelvin. Ou o volume, quando eu coloco numa igualdade, é igual a constante vezes a temperatura. Bom, e aí, vamos para o nosso próximo... Aqui não aparece como lei, mas tudo bem. Porque realmente é parecido. Mas isso aqui é a parte do Gay-Lussac, tá? Vou deixar até o nome dele para vocês lembrarem que quando comentar dele é sobre essa aqui. Deixa eu ver... vou pegar só o nome dele aqui. Já tá aqui.
vou pegar essa parte que fica até bonito pra ele, sabe? Senão vai ficar uma coisa sem graça pra ele. Coitado. Ó. Então, gay. Ó, acho que dá, tá no mesmo tamanho, eu acho. É, um pouquinho mais. Opa. Aí, agora sim. Então, Gay Lussac conseguiu demonstrar de forma experimental que a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ou a pressão é igual a constante vezes a temperatura. E aí é claro que isso aqui vai gerar um gráfico, e o gráfico da forma desse tipo de lei é esse aqui. Esse aqui. Bom, aqui tá bem mais colorido do que em relação se fosse na aula, né? Porque eu não desenho bem. Aí. Então é essa aqui. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aí o exemplo é da panela de pressão, porque o volume não varia, né? Como o volume não dá para ser variado, eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação. Se eu aumento a agitação, a quantidade de colisões que as partículas fazem na agitação será diferente, vai aumentar, porque eles vão se chocar com mais a razão, a quantidade de vezes do choque na parede da panela de pressão será maior. Ou seja, que se será maior, aumenta a pressão, né? Então, dedutivamente tem sentido, né? Bom, e aí vem o princípio de Avogadro, né? Que é aquele cara que a gente comentou lá sobre o mol, né? Só deixa eu pegar o princípio dele e a parte do volume molar. Então, o princípio é legal porque agora nós conseguimos colocar na... Ó, a gente consegue colocar agora, dar maior sentido aos gases, sabe? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, determinado número de moléculas de gás ocupa o mesmo volume, independente de sua identidade química. Independente do gás, ele sempre vai ocupar o mesmo volume, tá? E aí uma fórmula para achar o volume molar é essa aqui. Aqui, beleza. Deixa eu colocar aqui, pronto. Ok? E aí, como o que foi afirmado aqui, ó, independente de sua identidade química, o número de moléculas de gás ocupa o mesmo volume, né? Esse número de moléculas é um mol, né? É um mol. E qual que é esse volume, então? Né? Esse volume aqui que nós vamos usar em temperaturas, em condições normais de pressão e temperatura, tá? Este valor aqui. Então, quando o exercício falar, né, que é em condições normais de temperatura e pressão, vocês vão usar este volume aqui, que é de 22 litros por mol, tá? Você tem que verificar que se na hora que for resolver o exercício, os outros valores estão nessa mesma unidade para cancelamento ou devidas contas, né? Beleza. E aí, tudo isso daí foi juntado, né? Como eu havia comentado com vocês, e gerou a lei dos gases ideais. Eu vou só pegar uma tabela que vocês vão precisar, que é sobre as constantes. Antes disso, eu vou pegar a definição aqui do gás, tá? Gás ideal. Lembrando que o gás ideal não é real.
é ideal, que nem um aluno que eu comentei na sala de aula. Existem alunos ideais, existem alunos reais. A natureza é trabalhar com o real. Trabalhamos com o ideal porque é mais fácil. E é claro que quem for fazer uma faculdade vai aprender os gases reais, os ideais não, né? Os ideais é outra coisa. Essa é a equação geral dos gases, né? Ó, vou dar até nome aqui para vocês lembrarem na hora de fazer exercício, quando lhe comentar sobre lei dos gases. Aqui. Aí. Agora acho que foi. Pronto, aqui, ó. Sabe, para ficar como título. Agora a lei dos gases ideais. É a junção de todas as leis, né, do Boyle, do Charles e do Gay-Lussac, aqui juntamente com o princípio de Avogadro, e gerar uma só, que é o PV igual a nRT, ou para ver Naruto, que nem eu aprendi de um colega de vocês. Deixa eu só melhorar isso aqui, acho que não dá. Bom, pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante R. A constante R surgiu das constantes de cada lei, vezes a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta, tá? Por isso que deve estar em Kelvin. Vamos pegar agora umas unidades que vocês vão usar. Deixa eu pegar aqui. Que vocês vão usar nos exercícios. Vocês podem consultar no livro que tem. É que eu estou usando o livro que está traduzido. E aí vocês também podem pegar do vídeo se preferirem o traduzido ao invés do que está em inglês, tá? Ó, essa tabela é onde tem as constantes com as unidades. O que nós vamos usar geralmente é esse aqui. É esse aqui que fica em litro, atm, Kelvin mol. E este aqui posteriormente que fica em joule por Kelvin por mol. Só esses dois, os outros a gente não vai usar. Também se for usar é bem fácil, é só consultar aqui que em vez de atm coloca bar, né? Em vez de atm é Pascal ou Torricelli, que é o Thor, né? Beleza? Deixa eu ver se não estou esquecendo de alguma coisa. Acho que não. Eu acho que é só isso mesmo, pessoal. Deixa eu ver se tem um exercício para vocês aplicarem. Os exercícios são fáceis. É trabalhoso. Qual que, na verdade, não é trabalhoso. São fáceis. Só tem que ficar ligado nas informações que o exercício dá, tá bom? Lê o exercício, vai anotando cada coisa que ele informa. Cada coisa. E aí você vai substituindo, ok? Eu só vou mostrar o que vocês podem encontrar e vocês não se assustarem na hora que encontrar, né? Mas tudo faz parte de um isolamento de variáveis e você isolar aquela que o exercício pede. Esse aqui, isso. Esse aqui eu acho que é importante para vocês. Se eu falar o exercício, eu vou dar a resposta e essa não é a intenção. A intenção é que vocês aprendam, tá bom? Não adianta de nada eu já dar a resposta e aí vocês só vão copiar, sabe? Esse aqui que vocês vão usar, ó, condições iniciais, condições finais. Aqui eu pego a pressão, volume, número de mols, temperatura. Só que as condições iniciais de um gás. Então imagina só que eu tenha condições iniciais de um gás, mas aí eu vou mudar a temperatura.
E aí eu quero saber o que que vai mudar no final. Se eu mudar a temperatura, vai mudar volume? Vai mudar pressão? Vai mudar o número de mols? É isso que eu quero saber. E aí, para saber isso, é só substituir, porque ele dá os valores. Se ele for perguntar qual que é a temperatura 2, né, que vocês estão vendo na equação, ele vai dar os outros valores. A pressão, pressão 1, volume 1, temperatura 1, a quantidade de mols inicialmente, a quantidade de mols no final, a pressão 2, o volume 2, essas informações o exercício vai dar para você achar a temperatura final, que é a temperatura 2. Então aqui é matemática, na verdade. E aí os exercícios que vocês forem encontrar é para fazer isso. E aí tem que fazer com calma devido às unidades. Estão vendo que a unidade não é 8, é 8,205, ou no máximo 206 aqui, para não ter que usar tudo aqui. Então, esse é o cuidado. Tem que usar calculadora? Deve usar calculadora. Senão vocês não vão conseguir resolver ou chegar próximo do resultado. Talvez aproximado, mas se eu colocar alternativas que os resultados são próximos, aí vai ser difícil, né? Bom, aí eu comentei só brevemente, não precisa se aprofundar, a não ser que você queira entender mais sobre os gases, é a difusão e a efusão, né? A difusão, deixa eu só pegar, a gente não vai trabalhar com nenhuma fórmula de difusão, a gente só vai entender o conceito. Ah, esqueci de falar do Dalton, tá? Do Dalton é sobre as pressões parciais, tá bom? Só isso. Não tem mais o que aprender. Se você quiser aprender mais, a sugestão é sempre que faça alguma faculdade, que eles vão ensinar lá, ou algum curso técnico que eles dão uma pequena aprofundada nessa parte dos gases, tá bom? Mas eu comento de Dalton justamente pela mistura dos gases. É porque eu só falei de um gás, né? Aqui a gente só está falando de um gás. Mas quando a gente fala de vários gases, que é o que acontece realmente, a gente não tem um gás isolado só, a gente tem vários gases. E aí nós pegamos a lei de Dalton. A lei de Dalton, eu não vou colocar nem lei de Dalton porque eu já estou falando agora, lei de Dalton, mas ele fala sobre a soma das pressões parciais. Parece bem bobo dedutivamente, mas isso aqui foi feito experimentalmente, então não é tão simples. Ele verificou que se eu pegar as pressões de cada gás e somá-las, eu tenho a pressão geral dos gases, né? É uma soma, simplesmente. E aí, só falta eu falar da difusão e efusão. Vou tentar pegar um exemplo que tem aqui no livro. E aí a gente finaliza. Nem sei quanto tempo deu. Estequiometria, por exemplo, não vai precisar, que aparece no livro para vocês, não precisa. Mas o conceito de difusão e efusão, eu acho que dá uma sequência legal para gás e depois comentar, passar em cima assim por mistura, o que é mistura. Tá aqui, ó, vou pegar até definição para vocês. Deixa eu pegar, ver se dá para pegar em texto. Vou copiar aqui. Ah, foi. Ó. Se colocar aqui, subir e dar uma aumentada nisso aqui. Ó. A difusão é a dispersão gradual de uma substância em outra substância, como o criptônio, se dispersando em uma atmosfera de neônio. É aquilo lá que eu falei sobre alguém soltar pum, né? Você tem atmosfera, gases já existentes, e aí o cheiro, como é que a gente sente? Pela difusão, ele se difunde, né? Ele se dispersa gradualmente em outra substância, né? Isso daí é um sinônimo para difusão, né? A difusão explica a expansão dos perfumes, também pode ser perfume, né? E dos feromônios, sinais químicos que os animais trocam entre si, pelo ar. Animais, tá? Ela também ajuda a manter aproximadamente
aproximadamente uniforme a composição da atmosfera. A efusão é a fuga de um gás para o vácuo através de um orifício pequeno. A efusão é a parte lá, por exemplo, só que aqui ele colocou vácuo, né? A efusão é a fuga de um gás para o vácuo através de um orifício pequeno. Mas aí é a fuga de gás, tá? Fuga de gás é efusão. Então, ele de se dispersar por um orifício é uma efusão. Exemplo, aquele pininho que fica na panela de pressão. O gás está confinado. E aí é claro que ele vai sofrer efusão. Ele vai sair por aquele orifício pequeno da panela de pressão. Isso é um exemplo de efusão, ok? E esses conceitos são bem importantes. Aqui ele passa umas imagens, mas eu acredito que nem precise verificar como é que é a imagem. Porque elas são bem complexas, eu acho. Eu só vou pegar da efusão, só para vocês terem ideia mais ou menos qual que é a imagem que ele coloca, tá? E aí a gente termina. Deixa eu ver. Termina, porque a última coisa que eu comentei foi isso, né? Aí na próxima aula a gente vai aprender sobre uma aplicação desses sólidos, líquidos e gases. Uma aplicação ambiental, né? Que seria a poluição, o tratamento, né? Ó, isso aqui é um exemplo de efusão, né? Eu tenho um sólido, que são essas partículas, e ele vai se difundindo, que são essas bolinhas laranjas, que representam os gases saindo por esse orifício. É um exemplo de efusão. Vamos ver. Na efusão, as moléculas de substâncias escapam por um orifício pequeno em uma barreira para o vácuo ou para a região de baixa pressão. Ah, tá vendo? Vácuo ou baixa pressão. Sim, porque a panela de pressão é grande, a pressão que está lá, então aqui a atmosfera é uma baixa pressão. Eu acredito que quando uma pessoa solta pum também, que foi aquilo que eu comentei, a saída por um orifício, e é claro que a pressão é bem maior, por isso que ela sai violenta, né? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham entendido, ao menos compreendido um pouquinho. Qualquer dúvida nas aulas, né? E se acontecer alguma dúvida urgente, entre em contato com o professor Denis. E tenha um ótimo final de semana e abraços. Não esqueçam de fazer exercícios e ler ao livro que ele vai complementar a ideia de gases, tá?